Olá a todos do canal Fatos Matemáticos. Aqui no quadro nós temos o círculo, o triângulo equilátero e o quadrado. São os símbolos que apareceram nas máscaras dos funcionários na série Round 6 e também apareceu no cartão de visita dos jogadores. Nesta videoaula nós veremos como podemos usar o triângulo equilátero e o quadrado para calcular o seno de 15 graus. E nós iremos fazer esta resolução agora. Os três símbolos nas máscaras dos funcionários dos jogos na série da Netflix Round 6 e que também aparecem impressos no cartão de convite para os jogadores, impressionaram muito os telespectadores. Trata-se do círculo, tá? Do triângulo equilátero e do quadrado. E eles estão relacionados com a hierarquia dos funcionários nesta série. Assim, os que possuem o círculo na máscara são encarregados das tarefas manuais. Os que têm triângulos nas máscaras estão sempre armados e são os executores e protetores. Os funcionários que possuem quadrados, tá? Nas máscaras, são responsáveis por supervisionar, tá? Os outros trabalhadores e os jogadores. Nesta videoaula, nós veremos como podemos utilizar o símbolo triângulo equilátero e quadrado para mostrar uma expressão para o seno de 15 graus. O seno de 30, 45, 60 é muito simples, tá, de calcular. Isso foi visto na trigonometria, né, no início da trigonometria do triângulo retângulo, e agora iremos apresentar esta curiosidade aqui no canal. Mas antes de apresentar este assunto, convido a todos a inscrever no canal. E se você gosta dos assuntos tratados aqui, deixe o seu comentário, deixe a sua curtida, que irá contribuir muito para o crescimento do canal Fatos Matemáticos. Temos aqui no quadro um quadrado, tá? O quadrado ABCD e o triângulo equilátero EDC ou CED. Como esse triângulo está, a sua base do triângulo é também lado do quadrado, então a sua medida também é A. Então temos aqui A e A. Nosso objetivo agora é encontrar o ângulo de 15 graus nessa figura, tá? E calcular o seno dela. Bom, aqui também temos aqui a altura do triângulo equilátero, que é H. Outro fato importante, todo triângulo equilátero é equiângulo, ou seja, então todos os seus ângulos é igual a 60 graus. Então, esse ângulo C aqui é 60 graus. Portanto, esse ângulo aqui, olha, ele é 30 graus, tá? Mas o triângulo, que triângulo? Ó, o triângulo CBE, então vamos escrever aqui, o triângulo CBE é isósceles, tá? Ou seja, tem dois lados iguais. Quais são os lados? Né? É o lado CE e o lado CB. Pois CE é igual a CB. Bom, mas se o triângulo é isósceles, tá? Os ângulos da base são iguais. Então, esse ângulo aqui, o ângulo E, que eu coloquei duplo aqui, e este ângulo, são iguais, tá? Como eu já tenho 30 graus nesse triângulo, então a soma desses dois ângulos iguais é 180 menos 30, que é igual a 150 graus. Então, portanto, né, o ângulo E, ó,
mais o ângulo B, mais 30 graus, ó, eu estou fazendo isso no triângulo CBE, tá? Isso é igual a 180 graus, é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Portanto, mas o C igual a E, CE igual a CB, o que implica que o ângulo E, né, é igual ao ângulo B. Aí vem aqui da soma dos ângulos internos, tá, de um triângulo, e vamos ter então que 2 vezes ângulo B é igual, tá? Então podemos aqui passar o 30 para o outro lado. Isso é igual a 150 graus. O que implica que o ângulo B é 75 graus, tá? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Olha só, como o quadrado tem 90 graus aqui em cada canto e aqui é 75 graus, então este ângulo aqui, ó, o ângulo EBF, que eu vou chamar de θ, ele é 15 graus, tá? Então podemos chamar aqui θ, porque ó, θ mais θ mais 75 graus é 90 graus, tá? O que implica, então, que o ângulo θ é 15 graus. E esse ângulo θ, ele está no triângulo retângulo EFB. E seno de θ é cateto oposto pela hipotenusa. Então, isso implica também, né, que o seno de θ, que no caso é 15 graus, é o cateto oposto a θ, que é EF, né, sobre a hipotenusa BE. Então, vamos deixar essa expressão aqui e vamos calcular quem que é o EF e também calcular quem que é o BE. Bom, olha só, eu tenho aqui esse segmento aqui, ó, esse segmento aqui no triângulo equilátero, tá? A gente pode até dar um nome para ele aqui, ó, pode chamar de G. Aqui eu sei que aqui tudo é A, né? É a altura, o segmento EG é a altura do nosso triângulo equilátero. E podemos calcular o valor da altura usando seno. Olha só esse triângulo aqui, CEG. Eu tenho um ângulo de 60 graus. Então vamos lá. Seno de 60 é cateto oposto, que é H, por hipotenusa, que é A. Bom, mas seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então implica que o meu H, ele é raiz quadrada de 3 vezes A sobre 2. Tá? Então, tá aí o nosso H, raiz de 3A sobre 2. Isso implica que o meu segmento EF, ó, H mais EF é igual a A, o lado do quadrado. Então, isso implica que o meu segmento EF vai ser o GF menos H. Ou seja, A menos raiz de 3 sobre 2A. Tá? Então, está aí o nosso segmento EF, que eu preciso para calcular o seno de 15 graus, né? Vou apagar aqui em cima. Vamos continuar essa conta aqui. Eu posso escrever o EF de uma outra maneira também. Tiro o mínimo múltiplo comum, vai ficar 2 menos raiz quadrada de 3, tá? Sobre 2 vezes A. Então, tá aí o nosso segmento EF. Vamos calcular agora, então eu já tenho o cateto oposto, tá? Do seno do ângulo θ, EF. O segmento agora é BF, eu posso calcular também usando o seguinte artifício. Olha só, eu sei que, pelo teorema de Pitágoras, olha, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, vamos escrever isso também, ó. Mas BF ao quadrado mais EF ao
quadrado, isso é igual a BE ao quadrado. Tá? Estou usando o teorema de Pitágoras. O BF, ele é, por simetria, a metade do lado do quadrado, A sobre 2. Então, aqui vai ficar A ao quadrado sobre 4, tá? Porque eu estou elevando A sobre 2 ao quadrado. Mais EF, que nós calculamos aqui, né? Mais o 2 menos raiz de 3 ao quadrado vezes A quadrado sobre 4. Aqui vai ficar sobre 4, né? Igual a BE ao quadrado. Então, vamos fazer um pouco de conta aqui, né? Eu tenho, então, aqui, ó, posso multiplicar tudo por 4. Então, vai ficar assim, 4b ao quadrado é igual a A quadrado. Vamos colocar esse A quadrado como fator comum em evidência. Então, vai ficar 1 mais 2 menos raiz de 3 ao quadrado. Tá? Vamos desenvolver aqui, então, tem então que 4b quadrado é igual a A quadrado. Desenvolvendo aqui vai ficar 1 mais 4, tá? 2 ao quadrado é 4, menos 4 raiz de 3, mais 3, tá? Então, vamos continuar a conta aqui, do lado esquerdo aqui. Eu tenho, então, que 4b ao quadrado é igual a, vamos lá, 4 mais 3, tá? É 7 mais 1 é 8. Então, tem aqui assim, ó, 8 menos 4 raiz de 3 ao quadrado, tá? Podemos tirar colocar o 4 como fator comum em evidência. Então, tem que 4b quadrado é igual a 4, que multiplica 2 menos raiz de 3 ao quadrado, tá? E somei um aqui certinho, né? Menos 2 vezes 2 dá 4, raiz de 3 está certinho, 8. Posso simplificar o 4, tá? E, portanto, o meu BE, ele é quem? Extraindo a raiz quadrada dos dois lados. É a raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 3 vezes A. Está aqui o nosso BE, tá? E está aqui também o nosso EF, que nós tínhamos encontrado antes. Aqui tem um 2 aqui, né? Então, 2BE, vou passar aqui. Não tem o 2, né? Porque eu simplifiquei o 4 com 4. Tá ok. Bom, vamos usar agora a fórmula do seno de 15 graus. Então, vou apagar aqui a figura. Então, vamos usar essa expressão aqui, ó. Logo, seno de 15 graus é igual a EF por BE, tá? Quem que é EF? Tá aqui, ó, 2 menos raiz de 3A sobre 2, tá? Dividido por raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 3 vezes o A. Ou seja, esse A vai cancelar com esse. Eu vou ter, então, meio da raiz de 2 menos raiz quadrada de 3, tá? E também vou dividir por raiz quadrada de 2 menos raiz de 3. Agora, gente, vamos usar um seguinte truque aqui. Um número dividido por sua raiz quadrada é a sua raiz quadrada. E é o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho 2 menos raiz de 3 dividido por raiz quadrada de 2 menos raiz de 3. Então, vai ficar igual a meio de 2 menos raiz quadrada de 3. Esse, então, é o seno de 15 graus. Será que é possível expressar ele de uma outra forma mais
compacta aqui, ou seja, eliminar esse radical duplo. Então, é o que veremos agora. Vou escrever aqui 4, tá? Já que aqui é meio, vou escrever o meio como sendo 1/4 vezes 2, porque 2/4 é meio. E aqui mantém raiz quadrada de 2 menos raiz de 3, tá? Então vai ficar, esse 2, eu posso escrever como sendo raiz quadrada de 4, e aqui 2 menos raiz de 3 sobre 4, tá? Isso é igual a... Esse 4 multiplica ali dentro, né? Porque o produto de raiz quadrada é a raiz quadrada do produto. Então, nós teremos aqui raiz quadrada de 8 menos 4 raiz de 3 sobre 4. Então, esse é o seno de 15 graus. Já podemos apagar essa figura aqui também, tá? Para nós chegar na expressão mais simples para o seno de 15 graus. Então, aqui é o seno de 15 graus. Bom, vamos continuar a desenvolver aqui. Eu tenho raiz quadrada de 8 menos 4 raiz de 3 sobre 4. Então, isso implica, né, que seno de 15 graus é igual a... Esse 8, gente, eu vou escrever assim, ó. 6 menos 4 raiz de 3 mais 2. 6 mais 2 é igual a 8, certo? E agora eu faço assim também, ó. Esse 6 eu escrevo como raiz de 6 ao quadrado, menos 2 que multiplica. Eu tenho 4 vezes raiz de 3. Então, eu tenho 2 vezes raiz de 3, tá? Mais raiz quadrada de 2 ao quadrado. No lugar do 2, eu coloco raiz quadrada de 2 ao quadrado, certo? Agora, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Né? Nós temos raiz quadrada de raiz quadrada de 6 ao quadrado menos 2. Agora, esse aqui, esse 2, eu posso escrever como sendo raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz de 3. E mais raiz quadrada de 2 ao quadrado, tudo isso sobre 4. A raiz quadrada ao quadrado é raiz quadrada de 2 vezes raiz de 2. Então, eu vou ter assim, ó. Raiz quadrada de raiz quadrada de 6 ao quadrado menos 2 que multiplica, ó. Uma das raízes aqui, raiz de 2 vezes raiz de 3, é a raiz de 6. E a outra, deixa aqui, raiz de 2 mais raiz quadrada de 2 ao quadrado sobre 4. Agora nós observamos que eu tenho aqui o quadrado do primeiro menos 2 que multiplica o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso é um quadrado perfeito. Isso é raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 2 ao quadrado, tudo isso sobre 4. Cancelamos aqui, ó. Uma vez que raiz quadrada de 6 é maior que raiz quadrada de 2, então a raiz quadrada vai ser raiz de 6 menos raiz de 2, tá? E sobre 4. Então, essa é a expressão para o seno de 15 graus. Convido a todos a inscrever no canal e deixar o seu comentário com relação a esta videoaula.